Quando o Moichan inicia, ele vem como um avanço de todas as técnicas de canalização de energia que tem. Inclusive, o motivo pelo qual ele também tem a energia é que o que foi estabelecido para que a humanidade, né, que aí nós temos um trabalho de humanidade, né, um trabalho para um momento planetário. Então, assim, o que foi estabelecido é o seguinte: informação tem de monte. Informação a gente pode abrir um livro, pode ler, é informação. Agora, como fazer? Então, o que estava acontecendo antes? O que estava acontecendo é que as pessoas que estavam num caminho espiritual, elas estavam misturando de tudo um pouco, né? Entravam nas escolas esotéricas, entravam nos métodos que apareciam e usavam tudo misturado. Tudo misturado. E o que acontecia na maioria das vezes? Até um determinado tempo, até uma determinada época, estava acontecendo rupturas nesse campo energético, na estrutura energética. Eu tenho um videozinho que esse vídeo está no canal novo do Moichan, que é o início, né, para entender as estruturas energéticas. Ali é bem um vídeo básico para entender a estrutura energética, até tem a figurinha ali do símbolo da transmutação na estrutura, assim. Então a gente precisa entender o que é uma estrutura energética. É aquilo que compõe, aquilo que forma o nosso campo de energia. E essa estrutura, ela é muito diferente em civilizações, e ela é muito diferente também dependendo da nossa origem, linhagem interna, origem espiritual, até a gente pode dizer assim também. Então, o que acontecia é que, inclusive, vocês vão ver aqui, teve sempre um grande engano em relação a práticas do Reiki, né, que deveria ter sido uma estrutura original, e colocaram outra para ficar mais familiar, assim, mais usual, né, como é que se diz assim, uma coisa que todo mundo pudesse usar, digamos assim, como se fosse assim, tá? Só que não. A diferença, então, que vem no Moichan é que ele serve para todas as estruturas, porque, óbvio, né, essa energia vem do nosso eu superior. Então, esse eu superior, ele é diferente? Sim, é diferente para cada um, né? Cada um tem o seu. E esse eu superior lá, na nossa essência, ele vai trazendo aquilo que a gente realmente necessita. Então, quando a gente usa o Moichan, não está usando uma energia que é específica de um campo e que eu adaptaria ao meu. Eu estou usando a minha energia de acordo com o meu campo para fazer o meu processo evolutivo. Então aí não causam rupturas, ao contrário, estabelece de novo algumas estruturas que poderiam ter sido danificadas, eu diria assim, por determinados processos até espirituais que estavam sendo utilizados de uma maneira incorreta. Tá? Então, o Moichan ter essa parte terapêutica, digamos assim, né, a parte da energia, né, que é a parte prática, ela nos traz a possibilidade de fazermos algo e, inclusive, até trabalharmos com a energia se quiser, né? Então, assim como tem o pessoal procura ali o Reiki Sui para também ser terapeuta do Sui, né? Mas vocês vão ver aqui que tem, assim, não quero causar constrangimento, mas assim, o nível do material é bem estranho, né? É bem estranho. Tem alguns terapeutas que sim se dedicam a colocar o material, mas os livros, a literatura, ela é bem estranha no sentido assim de que se a gente for olhar mesmo as informações colocadas ou da onde saem as compilações, é duvidoso, sim, por conta, primeiro, dessas estruturas que estão ali misturadas, e depois pelo nível mesmo da informação colocada, que quando a pessoa está crua ainda nesse processo, né, vai lá, e ainda tem um detalhe, né, que é o seguinte, ó, a maioria das pessoas que começa, né, faz ali, assim, vou lá, vou pôr a mão na outra pessoa, né, não tem aqueles cuidados que a gente tem aqui, né, da imparcialidade, da energia não querer a cura, mas a transformação, né, de todos aqueles cuidados que a gente já sabe que tem aqui na questão do como a energia vai para outra pessoa e
que ela também circula sempre na mesma proporção em nós mesmos, tá? Então, é isso que a gente vai analisar agora um pouquinho aqui, tá? Vamos lá então. Então, assim, ó, o que é, né, propriamente o Reiki ou Reiki, né? Tem uma estrutura toda, vou colocar aqui, existem várias histórias, tá? Então, isso aqui também, quem vai fazer, quem está passando a informação, né? Quem está passando a informação sobre o Reiki segue uma das linhas que ficou também assim, primeiro, lá pelo final da década de 80, assim, que teve um boom grande do Reiki, teve várias linhas, né? Linhas que seguiam e elas eram distintas até mesmo nas iniciações, até o pessoal que se iniciava numa linha não era aceito na outra linha, porque tinha uma linha que seguia, que era chamado assim o Reiki tradicional, que tinha uma derivação ali da Hayao Takata. Eu vou falar um pouquinho depois disso aqui, né, da origem. E depois foi a Takata que levou o Reiki, ou trouxe, né, para o Ocidente. Ela foi morar no Havaí e dali surgiu a linha do Reiki tradicional. E outras pessoas aí, porque o que acontecia? Quando esse Reiki tradicional iniciou, as iniciações, o valor das iniciações era muito alto e tinha sempre que estar ali sendo uma reciclagem, né, uma reciclagem periódica para que fosse aceito naquele núcleo. Então alguns derivaram, né, pegaram e fizeram outra escola, uma escola que não era a tradicional, uma escola mais aberta, na qual aí o pessoal começou a divulgar mais. E inclusive, se não me engano, foi aí a partir disso que teve a origem, originou com o William Lee Hand, se não me engano assim. Depois entraram outras, e a partir desse momento aconteceu uma coisa, a partir já do momento que ele chega no Ocidente, já começam a introduzir determinados conceitos, e esses conceitos, eles são o quê? Esses conceitos são mais relacionados ao holismo, né, à cultura esotérica em si. Então aí que introduzem os chakras, introduzem outras coisas, porque depois de um tempo, né, introduziram também conceitos de Reiki, de símbolos e energia tibetana, da magia, né? Por quê? Né? Colocaram técnicas com cristais que originalmente não existia. Inclusive, depois de algum tempo, muitos desses autores, aqui no Brasil teve um também, que foi o principal, assim, muitos deles depois incentivados, né, lá, eu acho que foi em 2003, surgiu um livro que era o Manual do Dr. Usui, Manual de Reiki do Dr. Usui, escrito pelo Frank Arjava Peter, e estimulados por esse autor, que foi lá no Japão pesquisar o Manual Real do Usui, viram que as histórias não eram bem assim. Tá? Então essa ideia que eu estou colocando aqui é justamente para a gente entender assim, o montante, ou a diversidade que tem de teorias e que existia muito. Então tem alguns que seguiam aquela tradição mais antiga, que era derivada um pouco ali do Hayashi e da Takata, e depois aí se disseminou assim no Ocidente, já com conceitos entrando um pouco de hinduísmo, né, porque entrou o hinduísmo, vinha do Japão, né, era uma técnica. E eu vou explicar daqui a pouco por que eu estou falando disso, da derivação e dos enganos, né, porque tem a ver justamente com as estruturas. E o sentido disso também, né. E depois, então, esses outros grupos foram colocando técnicas dentro, foram chamando, muitos chamaram, né, o Reiki tibetano, o Reiki isso, o Reiki aquilo, e técnicas daqui, técnicas com cristais, técnicas com pedras, técnicas de xamanismo, técnica, né? Tem até um Reiki Osho, né? Parece que tem, então, foram alunos que colocam algumas meditações, algumas concentrações e colocam um nome distinto, mas tudo originado da mesma energia que veio lá, iniciado com o Mikao Usui. Então, eu vou mostrar esse livro aqui daqui a pouco. Deixa eu só colocar um pouquinho mais dessa história aqui. Aqui no Brasil, o principal autor, né, foi o Johnny DeCarli, que também, depois de um tempo, e como eu disse, inspirado nesse Frank Arjava Peter, ele também foi ao Japão, fez lá uma pesquisa, eles trouxeram
aí sim um pouco da origem real do Reiki, né, do Reiki, e trouxeram e viram que tinha algumas outras técnicas, algumas outras coisas. A gente vai ver aqui um pouquinho disso daqui a pouco, aqui dentro do próprio manual eu consegui uma cópiazinha assim, tá mais ou menos aqui para a gente poder olhar um PDF, tá? Então só para a gente entender, então se surgiram muitas escolas derivadas de uma energia. Só para a gente começar a entender um pouco mais, antes de eu mostrar a fundo assim as comparações aqui, a gente precisa também entender o seguinte aqui, qual foi o motivo, né, do Mikao Usui ter descoberto essa energia. Então, lá no manual, tem ali um capítulozinho que eu falo assim, ó, sobre a diferença entre canalização de energia, aliás, a diferença entre magnetismo pessoal e canalização de energia. É muito importante entender isso, porque o Reiki, ou Reiki, é sim uma amplificação, é uma mudança, é uma facilitação, e isso aí depois, né, que olha só, esses conceitos que eram mais antigos sobre o Reiki, eles foram muito assim, ó, misturados, como eu disse, né, com determinadas ideias que cada um que vinha trazia, tá? Depois, quando eles voltaram lá ao Japão, eles viram que a coisa não era bem assim e que tinha um propósito maior. Qual era esse propósito? Era facilitar as técnicas terapêuticas, tá? Então, antes, né, a gente conhece, assim, por exemplo, técnicas como shiatsu, doin, acupuntura, né, tem várias coisas várias técnicas que só usam a energia natural, que isso chama magnetismo. Então, outro dia até eu estava falando aqui, fiz assim um movimento, né? O magnetismo, a gente tem uma concentração na respiração, no contato, e extrai da nossa energia algo que vai ser passado para o paciente, por exemplo, né? Se há um toque, se há uma massagem, isso passa, isso chama magnetismo pessoal. Tá? Então, era isso que existia no Japão na época ali. E reza a lenda, né? Reza a lenda, porque tem muita lenda, não se sabe exatamente qual é a história real. Quando o Mikao Usui, ele que era também um terapeuta, ele começa a se perguntar assim, olha, não existe uma maneira mais simples, uma maneira mais tranquila de a gente aplicar em outro e ter efeitos mais rápidos e também não ter esgotamento, né? Não ter a necessidade de tanta concentração, enfim, né? Então, esse foi o motivo, segundo reza a lenda, para que ele fez lá a sua meditação, né? Dizem que ele fez uma meditação de 21 dias de jejum e tal, e que aí então ele desbloqueou a energia do Reiki e do Reiki, né? Que teria uma origem bem antiga, por isso que, por falarem que teria uma origem mais antiga, alguns associaram isso à energia e a símbolos que existiam no Tibete, e outros ainda associaram a energias ou técnicas que eram utilizadas lá pelos essênios, alguns até associam a Jesus, outros a conhecimentos lá de Rosa Cruz, né, que têm conhecimentos bem mais antigos. Entendeu isso? Que era algo que estaria perdido. Na verdade, tem muitas contradições aí nisso. Mas o essencial é entender que, a partir do momento que ele começa a usar aquilo ali, a energia que precisava ser concentrada pela técnica, pela respiração, pelo cuidado que o terapeuta tinha, ela foi facilitada pelo desbloqueio automático da energia, aí passou a se chamar a canalização da energia, tá? Então, é um método de canalização da energia universal para vitalidade ou aumentar o Ki, tanto na pessoa que usa como na outra. Então essa é um resumo de uma história, tá? E eu vou mostrar algumas coisas aqui, obviamente, ainda. Existiu esses problemas aí da mistura. Então, uma coisa foi uma técnica original lá no Japão, que tem uma estrutura que é aquela parecida com a órbita microcósmica, tá? Então essa é uma estrutura. Depois, quando ela vem para o Ocidente, o pessoal começa a mesclar determinados conhecimentos, muitos como o da Índia, alguns colocaram lá técnicas também que derivavam lá do Egito e outras coisas assim, tá? Então o Moentian, quando vem o Moentian, ele é um avanço também, porque aí, em vez de precisar daquela concentração também que tinha no Sui, e
a mescla com estruturas, o Wenqian vem para ser a concentração naquilo que nós realmente necessitamos pelo contato com a nossa energia interna. Então essa é a grande diferença. Tá? Então, depois de um tempo, e o interessante está nisso aqui, ó, que esse livro, por exemplo, aqui esse livro do Peter Rajava Keller, ele chegou no Brasil mais ou menos ali em 2002, 2003. Ele originalmente foi escrito em 1999. E aí, quando eles vão lá no Japão, o que eles veem? Eles começam a ver um respeito pela energia, algo diferente do que era colocado. Inclusive, era mais simples, mas ao mesmo tempo com mais dedicação, né? Tanto que tem ali, por exemplo, assim, os 3 pontos, né? Os 5 princípios, as técnicas principais, a forma como ele aplicava a energia é por conta de que era um terapeuta de técnicas mais tradicionais, né? Então, é interessante analisar isso e essa diferença. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui, né, disso aqui. E outra coisa que aconteceu também, é o seguinte. Então dizem que teve essa redescoberta pelo Sui, né, que teria essa origem para uns Essênia, para outros tibetanos, né, e que existiam outras técnicas que seriam mais antigas e mais secretas, digamos assim, né, que seria as técnicas de cura mais esotéricas, e que o Reiki, o Leikia, essa forma de utilizar seria algo mais exotérico, né, mais própria para qualquer um utilizar. Tá? No decorrer do tempo também, só para a gente colocar mais um contexto aqui antes de eu mostrar a literatura, mas eu vou mostrar, tá? Aconteceu uma coisa que também moveu muito a popularidade, né? Moveu muito para que se popularizasse, para que se divulgasse muito, que foi o seguinte: a associação do Reiki ou Leiki com a evolução espiritual. Um conceito, obviamente, que a gente tem que analisar assim, ó. Quando as pessoas entram em contato com a energia, elas já estão se remetendo a algo que não existe no meio ocidental, né? Não necessariamente exista no meio ocidental, porque aí vem todo um conceito de vida após a morte, de evolução espiritual, que não é falado originalmente no Ocidente, tá? Então, isso é derivado do Oriente. Então, essa associação foi trazendo também, né, foi trazendo também a associação com essa energia e a busca espiritual. Tá? Por isso que, aí que está o outro detalhe, ela foi tão popularizada e usada nos meios esotéricos, nas escolas, nos mais diversos centros espiritualistas, porque causava uma abertura para a sensibilização e para o entendimento da espiritualidade. Tá? Então, isso é o básico, só que, como eu disse, mesclavam uma energia que era para ser usada de uma maneira com aquele propósito ou com aquele interesse particular. Tá? Então, é nisso que reside, assim. E aí que veio toda essa mistura, né? Mistura com várias coisas, e alguns ainda colocando assim, tem que fazer esse curso para agregar energia, porque esse aqui é específico para o emocional, aquele lá para o físico, aquele para o espiritual, essa ferramenta aqui, entendeu? Então essa mistura é que foi dando, assim, ao mesmo tempo a popularidade e ao mesmo tempo eu chamaria assim, o distanciamento do original, que foi um pouco resgatado, sim, quando eles começaram a pesquisar o Reiki tradicional lá na fonte, a partir de um tempo depois, tá? Então, o avanço que existe, né, no Wenqian é esse, que lembrem que lá na chama devocional, na primeira parte, a gente já tem a energia que é mais forte, que aqueles que recebem o mestrado em Reiki. E outra coisa interessante, se ela é mais forte, e por que eu estou falando isso? Porque ao longo do tempo, como eu disse, são vários mestres de Reiki que vieram. Antes a gente fazia muito assim, só com quem já estava em níveis mais avançados, para mais ou menos comparar, entender a força, entender a amplitude e até os efeitos que existiam. Então isso sempre foi assim. E também se comparava com aqueles que não tinham nenhum tipo de iniciação, faziam algumas iniciações no Sul e faziam no Wenqian, para a gente entender o que estava acontecendo e como era. Então isso que é falado ainda hoje é um fato que é corroborado também para quem entra aqui e vai sentindo a energia, tá?
E por que isso é importante de falar? Porque agora, em vez da pessoa precisar misturar, porque o que acontecia? Às vezes um mestre em Reiki estava iniciando a pessoa em outras escolas que não propriamente o Reiki. Então, isso também causa uma carga energética que às vezes a pessoa não está interessada em outras escolas e outras coisas, estaria interessada numa energia com um propósito X, mas ela fica com a sua energia mesclada em várias outras coisas, em várias outras iniciações. E agora aqui, a iniciação ela é uma abertura por conta do contato com a sua própria essência, com a sua energia. Então, por isso que ela é mais potente, porque eu já disse várias vezes para vocês, ao longo desses anos eu mantive a integridade, a pureza da energia por conta justamente de não mesclar essa energia com nenhuma outra. Então, quando eu entro aqui no Moichan, vou usar Moichan, vai usar Moichan, não usa mais nada. Eu estou fazendo esse esclarecimento aqui para justamente dizer que no momento que ele reinicia, no ano 2000, a forma mais prática, digamos assim, e mais clara foi associar a forma de aplicação, né, pelo uso ali da mão, com o que estava sendo feito com o Reiki. Inclusive, se vocês analisarem lá no início do manual, naquela página inicial ali que fala sobre a origem ali, né, o despertar do Moichan, vai ver muito bem assim que tem ali a presença da consciência espiritual do Reiki. O que representa aquilo ali? Foi a entrada em contato com o como se estava fazendo para que pudesse adaptar a energia, a forma de aplicação mais simples possível. Por isso que é tão simples. A gente se concentra, coloca a mão e está ali. Ou às vezes depois que se acostuma com a energia, não precisa nem se concentrar, né? Se toca, já está fluindo a energia da forma mais pura, tanto para nós como para outros. Tá? Esse aqui é o despertar do Moichan, lá na página 27. Tá? Então, no plano interno, pela consciência espiritual do Reiki. Foi isso que eu falei antes. Tá? E depois, aqui, a diferença entre magnetismo pessoal e radiação ou canalização de energia é aquela no que eu rapidamente falo aqui, o Moichan e o Reiki Sui, no sentido de mostrar a diferença, e também porque quando nós analisamos assim, ó, a origem do Reiki, também tinha muita a questão da devoção externa, né? E essa devoção externa sempre envolvia ali divindades, seres, por isso que essa mescla também compromete um pouco assim a quem entra, né? Porque aí começam a mesclar determinadas informações e energias. E aqui no Moichan, o que a gente vai fazer? Vai direcionar essa devoção para o nosso eu superior. Aí cada um vai seguir de acordo com sua consciência. Tá? Bom, aqui tem o livro do Frank Ajava Peter, né, que aqui é o manual de Reiki do Dr. Mikao Usui, né, que está uma figura do Mikao Usui, aqui, tá? Dizem aí que ele passou 21 dias numa caverna em jejum e depois aí, quando despertou, ele saiu, foi lá, comeu uma comida bem forte, sim, né? Eu não entendi muito bem o que eles queriam dizer com isso, mas tudo bem, é assim que eles falam. Então esse aqui aqui tá a foto, né, do Mikao Usui, tá? E também interesse, acho que também surgiu interesse porque foi em 1922 que iniciou, né, se não me engano, e agora está fazendo 100 anos, né? Está fazendo 100 anos do início da divulgação do Reiki. Tá? Então aqui vai contando uma história, assim, vai contando, e aqui vai fazendo um resgate, né? Fundamentos budistas do Reiki. Então vê que tem toda uma origem lá, oriental, budista, né? E que também tinha muita ideia, colocam assim ainda Dr. Usui, mas aí também dizem que ele também não era doutor, é uma série de coisas assim, né? Uma coisa que foram divulgando e que alguns depois não conseguiram mais tirar a ideia, né? Então aqui tem os 3 pilares do Reiki, né? Que é as 2 mãos postas, depois tem aqui a parte da concentração, né? A concentração e depois a respiração, né? Depois a respiração e aí propriamente usar a energia. Então, esses três primeiros pilares, né, que é a concentração, a estimulação ali pela concentração, pela devoção, né, para entrar na energia e depois a aplicação, a gente já faz isso lá desde a chama, né? Lembra que lá na chama, no início ali, a gente puxa ela para o meio das mãos, assim, no sentido de
manifestar a energia, mas depois a gente já sabe que isso aí está fluindo naturalmente. A partir do nível 1 a gente já quase nunca mais usa dessa maneira, né? E depois tem propriamente o toque, tá? Então é mais ou menos assim que isso aqui foi colocado. Então aqui tem muito também, que é aí que eu queria falar um pouquinho também, ó, técnicas de tratamento. Se a gente analisar, né, tem vários assim que eles pesquisaram lá sobre como eram utilizados, mas isso aqui também não é uma novidade para quem já estudou medicina oriental, medicina chinesa, né? Porque são justamente tocava as partes do corpo, massageava, aplicava percussão, aplicava o deslizamento, soprava, fixava o olhar nas partes, né, durante 2, 3 minutos. Aí tem algumas coisas assim que, né, se alguém tiver interesse aqui, tomar cuidado, no sentido de, né, bom, sim, quando tu está aplicando, dependendo do que vai fazer, tu pode massagear, a energia vai estar fluindo ali, sim, é bem bom. Pode fazer determinada percussão quando é uma estimulação mais semelhante assim, ao shiatsu, porque, como eu disse, eles aplicavam ainda nos pontos, né, nos pontos derivados ali da acupuntura, nos meridianos, em pontos específicos que estimulavam a energia, tá? Então, só que aí, em vez de concentrar, tinha a energia canalizada dentro também. Tá? No Moitian a gente já simplifica muito mais isso aqui por conta do conjunto que a gente faz, mas se alguém ainda né, tem aqui uma aluna que é praticante de acupuntura, de outros métodos aí, então vai fazendo junto com a energia, tem um resultado diferente, mais eficaz aí, né? Agora, essa questão do fixar o olhar, aí tem um outro detalhe, porque aí, geralmente, as pessoas ainda não estão preparadas para isso, tá? Então, às vezes, a pessoa, para fazer a energia fluir pelo olho, ela tem que estar bem preparada no sentido de entender se ela está entrando, né, qual é o objetivo que ela está fazendo aquilo ali, tá? Qual é o objetivo que ela está fazendo, porque geralmente a pessoa se contamina, eu diria assim, com aquilo que está fazendo ali na energia por conta do que ela ainda não entendeu. Agora, quando a gente faz aqui, a gente transmite a energia, a gente sempre vai lembrar daqueles nossos pressupostos, né? De não querer a cura, mas a transformação, de ser algo que vai fazer ali sem a intenção propriamente, né? Então tem uma série de ressalvas que a gente coloca lá, justamente ali naquele capítulo ali da diferença entre o magnetismo pessoal e a canalização de energia, tá? Então, tem muitas coisas aqui também que eu gostaria de fazer assim, que é isso aqui que eu queria falar. Ao mesmo tempo que ele vai mostrando aqui, isso aqui seria páginas do manual original do Sui, vai colocando muita coisa dele também, né? Vai colocando muita coisa dele, vai trazendo muita coisa, obviamente, do autor, e aí mescla com determinados conceitos assim, pseudo-médicos, tá? Misturado com conceitos lá holísticos, né? E isso, às vezes, compromete um pouquinho, assim, tá? Às vezes, a relação entre o efeito real e aquilo que é colocado não é bem assim, definições, às vezes, que não são claras a respeito de prática, né? Entra mais, assim, tal coisa vai ter tal efeito. A gente sabe que não é bem assim, porque a gente tem que ir na causa real, mesmo que a pessoa manifeste um sintoma, não é simplesmente colocar a mão para amenizar um sintoma, a gente tem que analisar a causa real, que é muito mais profunda. Então aqui a gente ainda analisa outros aspectos, o aspecto emocional, o aspecto psíquico, o aspecto da vida, do cotidiano da pessoa, e não simplesmente para ter um efeito. Essa é a grande diferença que existe, né? Então aqui, por exemplo, assim, sou um terapeuta Moitian. O que eu sou? Eu sou tudo. Eu sou um pouco filósofo, eu sou um pouco psicólogo, sou um pouco psicanalista, sou um pouco médico, sou um pouco terapeuta em si, eu sou um pouco de tudo. Por quê? Por que eu tenho que ter isso? Porque eu tenho que ter esse conhecimento. Não é simplesmente assim, eu li no livro lá do Frank, colocando o dedo ali nas costas da pessoa, desbloqueia tudo, vai eliminar, né? Tinham ainda a ideia de que a energia funciona e limpa tudo, né? Não, é só pôr a mão, e essa é isso que eu queria falar assim, sobre a formação, né, de final de semana. A formação de final de semana, essa aqui não dá tempo, né? Tem gente que faz os 3 níveis, sai ensinando o Reiki. Tudo bem, cada um na sua, mas diante do que é o avanço que a gente teve em relação a entender sobre energia e aplicações, a gente sabe que o final de semana não ensina nada para ninguém, tá? E quando a gente quer realmente fazer um trabalho sério, são anos de dedicação. Anos de dedicação,
de interesse. E ainda que, como eu estou mostrando aqui, tem materiais muito bem feitos, mas às vezes o conteúdo não é lá um bom conteúdo, tá? Então, assim, é muito bom pesquisar, entender, saber exatamente. Sempre vai ter algum tipo de alívio, um bem-estar? Sim, mas não é necessariamente aquilo que está sendo colocado ali. Às vezes as pessoas até se decepcionam um pouco com as práticas. Por quê? Porque tem que entender que todo sintoma tem uma causa mais profunda. Então, um terapeuta verdadeiro é aquele que se trabalha, se entendeu, e a partir do momento que ele se entendeu, ele pode, de fato, fazer algo por outra pessoa, né? Ainda, por mais que a energia seja potente, se a gente não aliar um pouco de cada coisa dessas aqui, o efeito vai ser um placebo. É bom um placebo, às vezes, quando a pessoa está desesperada, mas é bom também um entendimento mais profundo sobre o que se está fazendo. Então, por isso que aqui no manual do Mãe Tian, para chamar mais um pouco por aqui, lá no capítulo 17, né, vocês lembram do capítulo 17, que é aplicações em outras pessoas? Eu fiz uma pesquisa bem grande para deixar esse capítulo aqui o mais básico possível, mas ao mesmo tempo o mais conciso, né? Tanto que tem muita coisa das pesquisas sobre um pouco dessas coisas aí de livro de John Descartes, de Einstein, de aquele Carol Lee, depois de vários mesmo, vários, foram dezenas de livros para entender, e para não colocar também de nenhum deles, mas algo além. Inclusive, foi esse um dos motivos que me levou a ficar 2 anos estudando medicina, né, para entender se realmente aquilo ali, né, não que eu tivesse entendido alguma coisa de medicina, mas pelo menos eu consegui colocar cada coisa no seu lugar e entender. Depois eu ainda fiz outros estudos, já tinha estudos na área, várias áreas aí da parte, não propriamente que eu tenha estudado psicologia ou psicanálise, mas um entendimento geral disso no sentido de como essas transformações ocorrem. Então não é aqui a gente não tem um estudozinho assim básico, e por isso mesmo que tem esse tempo entre os níveis. Por quê? Porque dá tempo da gente se entender, e aqueles que quiserem trabalhar com isso tem também um respaldo, né, uma base sólida para ter melhores efeitos de seus clientes ali também. Então aqui nessa parte aqui né, inclusive que fala sobre as primeiras aplicações, a questão dos 21 dias, tem aqui a questão dessas aplicações, né, da deficiência, excesso de energia. Isso aqui é aprendido lá a partir do nível 1, né? E aqui que tem as posições, né? As posições, essas conforme eles mostram ali. Então eu fiz um apanhado de possibilidades, sempre lembrando que não é propriamente a cura, mas a ideia sobre determinadas posições e o que elas podem provocar ou causar, né? Tá? Então, seguindo aqui, deixa eu mostrar mais um pouquinho. Então, foi um avanço, né? Foi um avanço, sim, o Mikao Usui, e isso aqui foi uma recuperação lá da história dele, é por isso que eu estou falando aqui. Porém, hoje a gente tem, assim, ó, um material, eu estou falando isso também porque às vezes as pessoas entram aqui no Moen Tian sem entender o que representa o Moen Tian. Às vezes lá no nível 2 que a gente fala um pouquinho dessas comparações, assim, tá? Então a gente tem símbolos, que aqui também tem, né? Esse aqui é o Johnny Descartes também, que é o brasileiro que foi talvez aqui o mais famoso, assim, na literatura. Misturou muita coisa também, tem várias coisas aqui de várias energias. É uma questão de pesquisa, quem quiser pode olhar, né? Essa era a minha função hoje, mostrar um pouquinho de tudo isso aqui, tá? Mas, assim, a questão era entender mesmo, e de fato, né, que o magnetismo pessoal está relacionado às técnicas mais tradicionais. O Sui vem dar um avanço naquilo, no sentido de, então, acrescentar a energia, canalização da energia, e depois de um tempo a gente viu as mesclas com outras culturas, com outras energias, que tem aí um sentido também de que colocaram essa ideia da evolução. Mas aqui eu posso colocar com clareza para vocês assim, ó, que quando eu estruturei no sentido, ou quando foi estruturado no sentido de ter esses 3 pilares, a gente tem assim realmente uma base bem sólida, que a gente pode só usar a energia, e esse só usar é com esse conhecimento, com esse respaldo mais técnico a respeito da prática em si,
Tem a questão da meditação que nos auxilia a voltar para dentro de nós mesmos quando nós estamos fazendo a aplicação e ao mesmo tempo ajudar as pessoas quando nós somos terapeutas. E tem a parte da espiritualidade que é opcional, né? Opcional, mas que ao mesmo tempo nos leva a uma integração profunda do nosso ser por meio da prática. Então essa é a grande diferença que a gente tem aqui no Muay Thai. Uma prática que ela é única, ela é exclusiva, ela é potente, mais potente que as demais, tanto que muitos dos que são terapeutas aqui vão largando ali as suas práticas que faziam por conta de que se torna simples porque o Reiki é simples, né? É tão simples que, se não me engano, conta uma história lá que o Mikao Usui, vendo aquilo tão simples, queria ensinar para todo mundo, né? Teve o afã assim de ensinar para todo mundo. Eu também tive isso em uma certa época e ainda penso que muita gente podia, sim, em vez de estar desesperada procurando um emprego, né, colocar ali a energia, se aperfeiçoar nisso e ter ali uma fonte assim, né, respeitável, digna, mas que tivesse conhecimento de causa, né, de conhecimento real. E isso a gente tem bastante aqui pelo embasamento, pela literatura, pelo aconselhamento. Inclusive, ano que vem a gente vai ter formação, né? Mas a gente já tem um esboço dessa formação lá no livro azul, né? Parte 4B do livro azul, tem ali todo um esboço da terapêutica do Muay Thai, que dá determinadas recomendações, inicia essa parte aí, e a gente vai desenvolver isso bem mais no ano que vem. E vai ser para pessoas a partir do nível 2, por conta das ferramentas que existem a partir do nível 2 também. Tá? Se quiserem pesquisar um pouquinho mais aqui também no manual do Muay Thai, vocês vão ver que lá pro finalzinho aqui, ó, tem alguns quadros, né, tem uns quadros aqui dos anexos, que aí eu mostro essas diferenças de estruturas energéticas, né, essa aqui é a órbita microcósmica, ela é taoísta, ela é chinesa, isso aqui são chakras, é completamente diferente, então é nessas estruturas aqui que reside a grande diferença, tá? A grande diferença. Então, uma coisa é uma estrutura desse jeito, outra coisa é uma estrutura desse jeito, e outra coisa ainda bem diferente é uma estrutura desse jeito. E existem muitas outras derivadas de civilizações, de épocas distintas. Tá? Aqui no Muay Thai, o Muay Thai é o único método, o primeiro, que vem integrando todas essas aqui. Tá? Todas essas aqui. Tá? Então, por quê? Porque ela integra porque não se interessa. A gente está querendo aproximar isso aqui, a integração de centros, ainda que nós tenhamos horas, né, ou momentos nos quais sim precisemos para nós mesmos restaurar alguma parte do corpo, uma contraparte física de algum órgão, assim, a gente vai entendendo também que aquilo ali foi derivado de uma outra causa, né, de um desajuste em um outro momento, em um outro aspecto, né, no aspecto emocional, no aspecto mental. Então tem muita coisa que a gente precisaria analisar de fato, e é por isso que eu me estendi nessa resposta aqui, justamente para fazer essa comparação. Tem muitos que fizeram há muito tempo, e aí parece que esquecem do sentido real, né? Ou então que não dão o devido valor aqui ao que tem dentro do próprio manual, do próprio Muay Thai. Mas é uma questão de estudar um pouquinho mais. Lembrando também que, além dessas estruturas aqui, lá no final do manual tem uma bela de uma bibliografia, né? Não só a bibliografia utilizada, como também a recomendada, né? Então tem vários livros que são relacionados tanto à espiritualidade, como a energia, e como a meditação não tem aqui, mas enfim, tem muita coisa, muito material aí, tá?